Oi pessoal, tudo bom? A gente está aqui tendo aulas online, né? Até agora eu só passei uma atividade que foi aquele resumo lá, né? Eu queria fazer alguns vídeos aqui falando só bem basicamente mesmo, coisa de 3, 4 minutos, para dar uma introdução sobre o assunto que nós vamos estudar. Vamos pegar um pouco leve agora durante as aulas online. Quando as aulas presenciais voltarem, a gente toma um ritmo mais pesado, tá bom? Por enquanto, só aulas introdutórias mesmo, tá bom? Coisa simples, tá, pessoal? Nesse bimestre, a gente vai estudar forças, tá? Forças, pessoal. Vou colocar aqui o laser. Aqui a gente tem a imagem do Luke, né? É sempre interessante falar sobre Star Wars, para quem assistiu aí, sabe que lá tem a força, né? Que a força esteja com você. Aí o pessoal costuma fazer esse trocadilho, né? Estudar as forças aqui. O Luke aí estudando matemática. Pessoal, forças é um conceito aplicado no nosso dia a dia, né? Força, a gente tem, ó, só o arremesso de peso no atletismo, né? Necessário ali o atleta fazer muita força. Aqui a gente tem o arco e flecha, com o arqueiro ele. Peraí. Com o arqueiro ele de fato aqui puxando, tensionando a flecha para poder lançar. E para quem faz academia aí, ó, os halteres com os pesos aí, a pessoa aí fazendo força, né, para conseguir levantar o peso. Claro, esse não é o único tipo, os únicos exemplos. Nós temos muitos exemplos de forças. E as forças costumam ter outros nomes. Força de atrito, força gravitacional, força de arraste, força magnética, força elástica, como foi no caso do arco e flecha, força de tração ou tensão, força de empuxo, vários tipos de força, tá? Vai ser aí o tema do nosso estudo nesse bimestre. Beleza? Muito bem. Para estudar as forças, pessoal, nós precisamos estudar as leis de Newton. Foi aquela primeira parte do resumo lá que eu pedi para vocês, né? Um pequeno resuminho ali com uma das leis, né? A primeira lei, na verdade. Dinâmica, pessoal, é a área da física que estuda as forças. Até aqui, nos últimos bimestres, falamos sobre movimentos e algumas de suas grandezas. Por exemplo, velocidade, posição, aceleração, tempo, espaço, todo aquele negócio lá que a gente estudou no primeiro e no segundo bimestre. Vamos continuar falando sobre movimentos, mas agora especificamente sobre a força aplicada nestes movimentos, tá bom? Para isso, vamos estudar as três leis de Newton. Essas leis, sim, vão explicar o que é uma força e como ela está aplicada no nosso dia a dia. Aqui uma imagem do Newton, né? A maçã. E sabe, conhece o Newton, pessoal? Isaac Newton? Esse carinha bonito aqui? Isaac Newton foi um físico, astrônomo e autor inglês que é amplamente reconhecido como um dos cientistas mais influentes de todos os tempos e como uma figura-chave na revolução científica. Seu livro aí, o Filosofia Naturalis, publicado pela primeira vez em 1687, lançou as bases da mecânica clássica, né? A mecânica, que é o que nós estudamos agora no ensino médio, ok? Pessoal, eu vou colocar esse vídeo provavelmente no YouTube. Aí, caso vocês queiram pausar um pouquinho para tomar nota, vocês podem, tá bom? As leis de Newton. Primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Imagine, aqui o rapaz, a figura aqui, né, do rapazinho imaginando. Imagine se tivermos a tarefa de empurrar uma caixa muito pesada. Seria interessante se houvesse rodinhas para facilitar o deslocamento? É uma pergunta aí. Sim, né? Seria interessante. Mas caso não haja, o jeito é movê-la à base de puxões e empurrões, com direção e intensidade capazes de fazê-lo se mover na direção desejada. Então a gente quer mover a caixa numa certa direção, a gente precisa puxar ou empurrar ela naquela direção. Claro que não basta apenas um forte empurrão ou um forte puxão. A força precisa ser aplicada, você precisa continuar empurrando ali a caixa na direção e sentido de onde quer se transportar. A explicação anterior, essa explicação parece óbvia, tá bom? Perdão.
A explicação anterior parece óbvia, mas não vale para todas as situações. Por exemplo, mesmo depois da força de uma raquete de tênis atingir a bola, ela continua em movimento, até que para algum tempo depois de atingir o chão. Então, nas situações aqui, a gente está na situação da caixa. Para a gente mover a caixa, a gente precisa empurrar ela, precisa continuar empurrando, então ela para. Mas no caso assim, quando o tenista está batendo numa raquete, ele dá uma força aplicada ali e a raquete, perdão, a bolinha continua se movendo até parar depois de algum tempo, né? Podemos chegar a duas constatações. Primeiro, a caixa do nosso exemplo permaneceria em repouso, permaneceria parada até que uma força a impulsione e tire ela do movimento. E segundo, a bola de tênis, depois de ser rebatida, permaneceria em movimento até que outra força faça ela parar. Então a gente tem essas duas situações aí, tá bom, pessoal? Generalizando, 1. Os corpos tendem a permanecer em seu estado de repouso, parados, até que uma força os impulsione e tire dessa posição. E 2. Os corpos tendem a permanecer em movimento até que uma força os faça parar. Esses dois princípios combinados são conhecidos como inércia ou a primeira lei de Newton, tá bom, pessoal? Para a gente estudar as forças, a gente começa estudando as leis de Newton. E a primeira lei, ou lei da inércia, ela é constatada por esses dois postulados aqui. Os corpos tendem a permanecer em repouso até que uma força haja sobre eles, né? Os impulsione. Os corpos tendem a permanecer em movimento até que uma força os faça parar. Beleza? Pessoal, por enquanto a gente vai ficar por aqui, tá bom? Eu vou fazer uma série de aulas bem rapidinhas, vídeos rápidos. Tentem tomar nota de alguma coisa aí que vocês entenderam. E a gente segue aqui, beleza? Obrigado aí e até.